fiéis. Nesse lugar existem aqueles que continuam buscando a presença do Senhor incessantemente. E para isso nós fomos chamados. Amém? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre um tema um tanto quanto singular, mas ao mesmo tempo necessário para nós. Eu queria já te convidar a abrir a sua Bíblia nesse momento, na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14 e 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, os meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmo se o que digo é verdade. Amém? Amém. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça para que a gente possa fazer mais uma oração ao Senhor. Pai amado, Pai querido Deus, Senhor soberano, Tu és sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, Pai. E não há outro além de Ti, Senhor, a quem nós queremos mais, Senhor. Mas tudo que ansiamos e buscamos, Pai, é aprender de Ti e Te conhecer cada dia mais. E eu te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, que inspirou Paulo a escrever e a exortar e a ensinar aquela igreja de Corinto, Pai, se faça presente nesse lugar e nos ensine com amor. E nos ensine a estar alinhados contigo, para que a Tua glória seja manifestada através da Tua igreja nesse lugar, Jesus. É o que com confiança nós te pedimos e já te agradecemos, pois Teu é o reino e Tu é toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Podem tomar os vossos assentos. Irmãos, no dia de ontem nós tivemos um período junto com os obreiros de Bruxelas. Como alguns dos irmãos sabem, eu e a minha esposa, a pastora Gabi, a gente lidera o Ministério do Diaconato em Bruxelas. E ontem foi um dia que a gente fez para estar com os obreiros em Bruxelas. E lá eu pude ter uma conversa muito proveitosa com o Luiz Felipe. E nós estávamos falando sobre o que as pessoas buscam nesse momento. E lembrávamos da época dos nossos avós, quando o anseio deles era ter dinheiro, era juntar dinheiro, era ganhar dinheiro. Às vezes estava vivendo uma miséria dentro de casa, mas tinha lá o seu bolinho de dinheiro embaixo do colchão, porque tinha medo do que poderia acontecer amanhã. Então eu não vou comer hoje, porque eu tenho que guardar o dinheiro. E hoje nós olhamos para a nossa geração. Hoje nós olhamos para a geração em que vivemos, para a igreja em que estamos. E eu pergunto a vocês, qual tem sido os vossos ídolos? Talvez seja uma pergunta dura para se começar uma pregação. Talvez seja uma pergunta que muitos de vocês até estejam se falando agora: não, mas eu não tenho ídolos. Eu não carrego ídolos comigo. Não é porque eu fui católico, né, Michel? Talvez, mas hoje não, cara. Ídolo é coisa de católico, não é de protestante. Mas vamos lá entender o que Paulo está conversando e está instruindo aquela igreja em Corinto. No capítulo 8 do mesmo livro, Paulo ele vai trazer um ponto muito importante, que ele vai começar a falar sobre os fracos da fé. Aqueles que ainda não têm conhecimento e aqueles que acreditam ter muito conhecimento. Ele vai falar daqueles que são orgulhosos de si e que praticam as coisas porque têm orgulho em si. Que trabalham porque acreditam na sua própria capacidade. E daí Paulo continua falando e vai explicar para a igreja assim: olha, tenham cuidado com o alimento oferecido aos ídolos, embora os ídolos nada sejam nesse lugar, pois só há um único Deus. Diga comigo: só há um único Deus. Só um Senhor. Paulo no capítulo 8 ele vai enfatizar isso de forma maravilhosa. Ele vai nos dizer que Ele é o Deus dos deuses. Ele é o nosso Senhor.
A comida que comemos, o pão que compartilhamos é um só pão. Não são diversos pães. É um único pão compartilhado por esta igreja. É um único corpo compartilhado entre nós. Nós não fazemos parte de mais de um corpo, somos apenas um único corpo. E Paulo começa falando dois aspectos sobre idolatria. A pessoa que é cheia de si mesmo e a que peca na fraqueza, sentando-se à mesa dos ídolos. Quando a gente começa a entender, a gente vai ver Paulo falando sobre o escandalizar. Aquele irmão que escandaliza o outro irmão, porque ele é cheio de si mesmo. Não, moço, o Espírito me encontrou, eu posso tomar minha cervejinha aqui, não tem problema nenhum não. Qual que é o problema? Beber não é pecado. Qual que é o problema? Não, rapaz, Charles Spurgeon fumava 15 charutos por dia. Qual que é o problema eu fumar? E aquele cara começa a se encher de si mesmo, de uma certeza de si mesmo. E esquece de amar o irmão que é fraco na fé. E esquece que nesse lugar existem pessoas que estão aprendendo a caminhar ainda. Wagner, às vezes você não conhece o teu irmão a fundo, mas ele ainda está num momento da infância dele, que tudo que ele olha, ele repete e faz, mesmo sem entender. Eu acho maravilhoso, porque eu tenho uma filhinha de 4 anos, e a gente foi em Bruges esse dia, a passeio, e eu fui tirar uma foto da minha esposa, e ela falou assim, tira uma foto para mim em movimento. Sabe aquelas fotos que a pessoa finge que está andando, né? Que vai fingindo que está caminhando e você tira foto? E assim eu tentei fazer, né? Claro, eu não sou fotógrafo, eu sou muito ruim por um acaso tirando foto, mas tentei e tirei a foto da minha esposa. Em seguida, eu viro para minha filha, que tem 4 aninhos, gente. Fala assim, Lolo, deixa eu tirar uma foto tua. Ela se afasta e ela vem caminhando, olhando para o lado. Porque eu falei para minha esposa assim, olha para o lado para parecer mais natural, não olha para a câmera. Só que eu falava com a minha esposa e a minha filha, ela observava. E quando eu falei com a minha filha, vem, deixa eu tirar uma foto tua, ela fez igualzinho, gente, tinha que ver aqui. Uma princesa, olhando para o lado. Sem eu precisar ensinar, porque ela já tinha aprendido com o exemplo. E talvez a gente não entenda e não perceba a importância de como nós vivemos aqui e como nós vivemos como igreja. Mas deixa eu te falar, tudo que você faz importa. Porque tem alguém te olhando e aprendendo contigo. Às vezes você pensa, não, mas só quem ensina aqui é o pastor Elias, que é pastor, vai lá, prega. É só o Luiz que vai lá, prega. Não, é só o Sullivan que prega, dá umas macetadas aí na galera forte, né? Uma palavra boa do homem. Às vezes a gente pensa que é só essa galera que está ensinando, mas não. Você, meu irmão, está ensinando. Tudo que você faz lá fora reflete o ídolo do teu coração. Tudo que você pratica vai mostrar o que está no teu coração. E será que você tem amor suficiente pelo teu irmão para negar a si mesmo e negar as tuas próprias vontades por amor ao teu irmão? Depois Paulo vai falar e vai anexar a idolatria à comida sacrificada aos ídolos. Existe um pastor que eu gosto muito dele e recomendo os irmãos a ouvi-lo, que é o pastor Paulo Borges Júnior. Não é Paulo Júnior, tá, gente? É Paulo Borges Júnior. E ele fala algo muito bacana. Ele fala que assim, olha, não é a comida feita para a fome, mas a fome é feita para a comida. Primeiro Deus, ao criar o mundo, ele cria as plantas e as frutas. Depois que ele cria o ser humano, ele cria a fome. Então ele faz com que a fome seja um meio que me leve à comida. E a comida
seja o meio que me leve à comunhão. Porém, alguns de nós continuam vivendo como se o fim fosse o saciar a fome. Eu não sei se vocês já entenderam o momento de comunhão aqui no final do culto. Talvez alguns continuem pensando que é sobre comer. Talvez alguns continuem pensando, poxa, mas hoje, esse domingo, eu não tenho dinheiro para levar comida, então eu nem vou na igreja. O irmão que estiver me assistindo aí em casa que fez isso, o irmão. Ou talvez você esteja pensando que não tem o suficiente para colocar à mesa. Deixa eu te explicar uma coisa, não é para saciar a fome de ninguém. A fome é um caminho para nos levar à mesa e à comunhão. E na mesa nós precisamos encontrar um único pão. É só um pão lá? Não, gente, estou falando sobre um único Espírito, uma única mentalidade, um só coração, uma só vontade, uma só fé e um só Senhor. Não é para fazer o alvo da finalidade da tua vontade, saciar a tua fome. Não é para você comer simplesmente para se fartar. Não é. É para que você compartilhe um momento com alguém. É que para que você conheça o teu irmão. É que para que você ali naquele momento estão compartilhando a mesma comida. É um só Espírito e um só Senhor. Mas ainda assim, nós continuamos gerando escândalo. Porque quando vamos à mesa, não vamos em busca de comunhão. Nós vamos nos alimentar com aquilo que foi sacrificado a ídolos. E assim, aqueles que ainda não entendem, que são fracos na fé, eles pecam. E ai de vós, por qual o escândalo entra na igreja. Ai daquele que continua guiando esses pequeninos para o abismo. Ai daquele que vive uma vida em que não há santidade, em que não há renúncia, em que não há amor. Ai daquele que só busca saciar a si mesmo, que busca preencher o seu ego. O que Paulo queria falar sobre comida sacrificada vai além. Porque quando você chega na mesa, você vai conhecer culturas diferentes. Eu, por exemplo, irmãos, eu nasci no Maranhão, cresci no Rio de Janeiro, vivi em Portugal, em Trás-os-Montes, a falar português. E agora vim para a Bélgica, para a zona flamão, onde é uma língua que você não entende nada, e que vão nar de povo beneden. Você não vai entender nada que eles estão falando. E eu começo a participar de um multiculturalismo que é para a glória de Deus. Eu gosto de falar que eu sou quase poliglota. Eu quase falo português, quase falo espanhol, quase falo inglês e quase falo neerlandês. Se não fosse quase, eu era um poliglota. Mas a gente começa a enxergar culturas e tradições. A gente começa a enxergar costumes e começa a enxergar ídolos disfarçados. Porque ao invés de a gente sentar na mesa com amor ao nosso irmão, tem gente que senta na mesa, pastor Arley, para mostrar tem grana. Não, olha o bolo maravilhoso aqui que eu fiz. Não, olha aquilo. Capacidade que Deus me deu para me entregar aqui mais para vocês. Buscando glória para Deus? Duvido. Duvido, pastor. Será que essa pessoa está querendo mesmo glorificar a Deus fazendo isso? E às vezes ainda desfila. Já viu gente que entra na igreja assim? Olha o pão de leite que eu trouxe aqui, gente, maravilhoso. É eu que fiz. Pode comer que eu fiz bastante. Não entende que a glória não é nossa. A glória é dele. É tudo para ele. Tem tudo a ver com ele. E é com ele que nós caminhamos. Nós louvamos isso, meus queridos.
nós começamos a buscar e às vezes a sentar nesses lugares de tradições e culturas diferentes. Que era o que acontecia naquela igreja em Corinto. Eram pessoas que estavam ali, mas era uma cidade centralizada no coração da Grécia, em que havia diversos deuses, em que além dos deuses gregos, do panteão grego, eles tinham um panteão romano, eles tinham 2 nomes para cada deus, uns 25 deuses. Naquela época o ateu era nós, não era eles não. Porque a gente só acreditava em um só. A gente que era ateu. Eles não, eles acreditavam no monte. Por quê? Porque eles tinham no alvo de cada um dos deuses a sua própria satisfação. Um egoísmo, uma vontade de se satisfazer. Ah, mas isso não acontece comigo. Será que não? Lembra que a gente leu? Eu estou falando a pessoas sensatas que fazem julgamento e julgam bem a si mesmo. As Escrituras vai nos ensinar que antes da ceia a gente deve examinar o nosso coração. Então agora, eu quero te convidar com muito carinho, com muito amor. Ponha amor no que eu vou falar para vocês nessa noite. Examinem o teu coração e busque encontrar em si. Eu não tenho capacidade, mas Deus tem, de abrir os teus olhos espirituais nessa noite. Não é eu que vou fazer nada aqui, mas é o Santo Espírito. É Ele quem vai entrar no coração de vocês. É Ele quem vai revelar se vocês têm ou não ídolos. Não sou eu, mas é Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que vocês são sensatos. Nós vamos ver que o evangelho que nós aprendemos nesse lugar, a mensagem que nós anunciamos de Cristo, ela vai nos ensinar a nos limpar. Vai nos ensinar que a palavra de Deus era uma fonte de água viva, limpa e cristalina, que vai limpar os nossos corações. Por isso eu posso ter a certeza que hoje você não vai sair igual daqui. Mas que hoje o Espírito Santo ele vai limpar você através de uma única mensagem. A mesma mensagem que Paulo trouxe aos Coríntios no capítulo 8. A mesma mensagem que Pedro trouxe em Pentecostes. A mesma mensagem que o nosso Senhor Jesus trouxe no Sermão do Monte. A mensagem sobre Cristo. Sobre o vinde a mim, vós que estáis cansados. Vinde a mim, vocês que têm fome e têm sede de justiça. Vinde a mim, os pequeninos de meu Pai. O Evangelho de Cristo, anunciar a boa nova do Senhor. Esse Evangelho, ele vai te limpar. Então não fique com medo de encontrar os ídolos no teu coração, porque eu tenho certeza que o Evangelho do Senhor vai te purificar nessa noite. Amém? Amém? Percebam que Romanos 12 também vai nos ensinar justamente o contrário do que Paulo estava falando ali para aqueles homens sobre a mesa, sobre a comida sacrificada aos ídolos. Quem teve a oportunidade de assistir o que a pastora Gabi pregou em Bruxelas, sobre uma nova visualização de Salmos 23, que entendeu que a mesa preparada na presença dos inimigos não é você sentadinho, bonitinho, e os teus inimigos te olhando comer. Não é você sentadinho, bonitinho, e os teus inimigos à tua volta comendo contigo. Mas é você sendo servido na mesa para os teus inimigos. Começa a entender que agora Paulo vai nos ensinar que nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que a gente não está aqui para se misturar com a tradição e com a cultura do mundo. Aleluia! Nós criamos ídolos quando queremos satisfazer a nós mesmos. E como nós derrubamos esses ídolos? Quando nos tornamos sacrifícios agradáveis a Deus. Quando a gente se entrega por paixão à obra do Senhor. Quando a gente busca avivadamente a palavra de Deus. Quando a gente busca com intensidade conhecer ao nosso Deus.
a gente derruba os ídolos em nós. E a gente vai sendo transformado. Nós vamos sendo transformados. Então percebam que o Evangelho, ele vai derrubar os ídolos. O Evangelho, ele vai mudar a nossa mentalidade. A mensagem de Cristo, ela vai transformar o nosso coração. E mesmo que haja ídolos no nosso coração, quando nós ouvimos e compreendemos a mensagem de Cristo, a centralidade do sacrifício na cruz, o que Ele fez por amor de cada um de nós, nós vamos amando e nos sacrificando mais. E assim a gente não vai mais para a mesa para se fartar. Agora a gente vai para a mesa para servir. Aleluia. Essa é a diferença. Aleluia. Você não está mais entrando na mesa simplesmente para comer. Mas agora você está indo servir um ombro amigo. Você está indo servir com o teu ouvido. Irmãos, quando eu cheguei aqui na Bélgica, a minha família estava no Brasil, a minha esposa e os meus filhos. E eu fiquei muito sozinho lá no norte. Eu passava o dia inteiro trabalhando com belga, então eu passava o dia inteiro falando inglês. E eu precisava estudar mais o inglês, porque eu não falava muito bem inglês. Então eu estava em casa, eu estava falando inglês. Eu estava no trabalho, eu estava falando inglês. E às vezes eu só tinha algum momento do meu dia para falar português, era quando meu irmão chegava. Só que meu irmão chegava, já chegava na hora da gente jantar. Era jantar e dormir, porque a gente não estava acostumado com a rotina da Bélgica. E eu passava semanas assim, sem ter ninguém com quem falar. E talvez quem esteja do teu lado aí só precisa conversar um pouco. Tem gente que está do teu lado aí que você não sabe o que está sofrendo dentro de casa. Tem gente que está do teu lado que está precisando desabafar. Talvez seja você que precise desabafar, mas ao chegar na mesa não encontra quem esteja lá disposto a ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão dispostos a ouvir o seu irmão nessa noite? Quantos estão dispostos a negar a si mesmo, a se sacrificar, a se diminuir e falar, não importa eu, importa Cristo. E Cristo se sacrificou por ele. E eu vou servi-lo com amor. Aleluia. Glória a Deus. Derrubar os ídolos. Então perceba, a Bíblia combate fortemente a idolatria. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, que a gente vai ver a lei de Moisés, que a gente vai ver o decálogo de Moisés, ele já começa falando: adorarás somente ao Senhor teu Deus, não farás imagens e escultura diante de mim. Ou seja, não terás ídolos, não dirás o nome do nosso Senhor Deus em vão. A gente começa na primeira parte do decálogo apontando para um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Deus. E um relacionamento que vai direto contra a idolatria. Talvez você venha para a igreja, você olhe para a igreja como um lugar cheio de regras, como um lugar que veio para controlar a tua vida, controlar como é que tu anda, controlar o que tu faz, o que tu fala. Ai, pastor, mas você falou aí mesmo que de beber, de fumar, de... Irmão, você não entende que é tudo para dar liberdade para você. O povo vivia escravo dos ídolos. João Calvino vai falar: se você não é um cavalo em que Deus está, tenha certeza que Satanás está em você. Se você é alguém que no teu coração os ídolos não apontam para Cristo, que tem que ser o único na tua vida, então os teus ídolos no teu coração são demônios. É pesado ouvir, mas é necessário. É pesado entender que se não é a Deus quem você serve, você está servindo a Satanás. Desculpa lá. Se não é a Deus que você está entregando o teu melhor como um sacrifício vivo e agradável, mas você está buscando saciar a si mesmo, está buscando preservar a tua integridade, está buscando preservar, não, mas eu tenho que me amar, irmão. Eu tenho que me amar porque a Bíblia fala qual que é o mandamento: amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Se eu não me amar, como é que eu vou amar o camarada? Rapaz, mentira que Satanás colocou no teu coração. Quer ficar melhor isso? O Evangelho de João, capítulo 13, na ceia, na última ceia, Jesus, depois de despedir Judas, aquele que era o traidor, ele fala assim: olha, um novo mandamento eu vos dou. Amem o teu próximo como eu vos amei. Não é mais amar, irmãos, o teu irmão como você se ama. Agora é amar o teu irmão como Cristo te amou. É você olhar para um camarada que você fala assim: meu Deus, se eu pudesse dar um tapa nesse cara, aí dá. É você olhar para um camarada que você fala assim: não tem condição não, moço. Não tem condição de andar com uma pessoa dessa não. Não tem condição não, pastor. O cara teimoso marcou a mula. Como é que a gente faz? É esse cara que não merece o teu amor que você vai amar. Aleluia. Porque você merecia o amor de Deus. Você mereceu o que Deus fez por você na cruz? Você mereceu que o filho dele se entregasse, fosse açoitado, cuspido, xingado, crucificado por você? Alecrim dourado. Tem gente que acredita, pastor Lara. Eu gosto dos alecrim dourado de Jesus, né? Cara, não, Jesus morreu na cruz, foi por mim, pô. Você não fez nada para merecer, meu filho. Então, para esse irmão que você fala assim: não, esse eu não tenho condição de amar, é esse que você vai mais amar. E assim você derruba o ídolo que é você no teu próprio coração. Aleluia. Porque quando você diz assim: não, para ele não, você está se valorizando, se colocando à frente. E a palavra nos ensina, Paulo vai nos dizer: ei, prefiram dar honra uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Assim nós vamos ser conhecidos como discípulos. A última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre isso, eu falei. E a gente precisa ter o cuidado de derrubar o ídolo do eu que está em nós. Perceba, irmãos, nós estamos caminhando junto com uma igreja que não está simplesmente aqui falando do que sente, mas nós estamos pautados na palavra viva do Senhor Jesus. Nós estamos pautados na palavra de Deus. Quando o nosso pastor fala que nós somos uma igreja reformada, carismática, quando o nosso pastor está falando: olha, nós seguimos uma linha reformada, ele está dizendo que nós temos como centralidade da nossa fé, como base de onde nós caminhamos, de onde nós botamos os nossos pés, a palavra do nosso Deus, como única, verdadeira e inerrante. Glória a Deus! Aleluia! Você quer derrubar a idolatria do culturalismo, do legalismo? Porque às vezes a gente cria essas culturas no meio da nossa igreja. Não, eu venho aqui, eu sirvo sempre, eu estou sempre servindo aqui. Não, porque eu estou sempre na escala. Não, porque eu estou sempre me dedicando aqui. Fulano não faz. Ah, não, porque esse plano não faz. Ah, porque não. Examinai cada um, pois a si mesmo. Examinai o teu trabalho, para que você esteja entregando com excelência ao Senhor. Aleluia. Porque senão você só está fazendo, sabe para quê? Para ter a legalidade de olhar para o teu irmão e falar assim: mas você não faz? Está cobrando o quê? Ao invés de você vir servir ao Senhor de todo o teu coração, ao invés do alvo da tua adoração e do teu serviço ser Cristo, passa a ser o direito de falar: eu faço. Você quer derrubar esse ídolo do teu coração? Escrituras. A palavra de Deus é maravilhosa. Quando você se debruça na palavra de Deus, quando você permite que o Espírito Santo fale contigo no secreto, quando você permite que o Espírito Santo te tome através da sua palavra, e você começa a ler, e você vai lendo em voz alta e vai vendo as maravilhas que Cristo fez por você.
Quando você começa a perceber todo o amor do nosso Senhor Jesus por cada um de nós. Quando você vai lendo os livros conforme você avança. Começando pelos evangelhos, entendendo a história do nosso Senhor Jesus. E sendo a nossa referência de amor, a gente começa ali, olhando para Ele. E a gente começa a aprender e a se maravilhar com Deus e aprender dele. E a gente vai derrubando os ídolos do nosso coração. Aleluia! Somente pela palavra você tem a capacidade de derrubar o ídolo do teu coração, que é você. Aleluia! Irmãos, Satanás, ele é ardiloso, ele é capcioso. Eu gosto de falar que Satanás, ele é muito sugestivo. Quando ele tenta Jesus como? Tu tá com fome, tá 40 dias sem comer. Pega essa pedra e transforma em pão, porque além de te alimentar, vira testemunho. Sabe por quê? Porque essa galera é muito pobre, essa galera não tem o que comer. Então quando eles souberem que tu tá fazendo pedra virar pão, você ganha Israel inteiro, você não tem nem que ter dor de cabeça. Vai muito além do que simplesmente oferecer a Jesus a possibilidade de transformar a pedra em pão, querido. Se Jesus faz aquilo, o impacto desse milagre para aquela população seria uma população que correria atrás de Cristo para alcançar o pão. Quando ele multiplica os pães, acontece. Ele vai e multiplica os pães, atravessa para o outro lado do lago, as pessoas vão atrás dele. Jesus, tu está aqui. Nossa, que coincidência. O que Jesus disse para aquele povo? Vocês só me procuram porque querem pão. A finalidade da adoração daquele povo não era Cristo, mas era se satisfazer com o pão. Eles queriam Cristo como um meio de chegar ao pão, de se satisfazer. Então, a gente precisa entender que a gente não pode permitir, dentro do nosso coração, que Cristo seja um caminho para a nossa satisfação, mas que Cristo seja o nosso alvo de adoração. Então eu já não busco a Cristo para ter um trabalho, mas eu trabalho para que no meu trabalho Cristo seja glorificado. Eu já não vou mais para a escola, porque na escola eu vou aprender outro idioma. Cristo vai me ajudar a aprender, vai me dar o dom de línguas, pastor. Eu vou sair falando francês fluente de lá, e eu vou ganhar um emprego melhor, e vou ter uma vida melhor. Não. Eu quero falar fluente outros idiomas, mas para que Cristo seja glorificado através da minha boca, em qualquer idioma. Irmão, você tem noção que é um camarada que nunca fez um curso de inglês na vida? Que o primeiro contato de inglês que eu tive foi com o indiano. E hoje eu só falo inglês. Se não é Deus, eu não sei o que é. E ao mesmo tempo eu pude experimentar e entender que eu não aprendi a falar inglês para que eu pudesse trabalhar. Mas eu aprendi a falar inglês para que a glória de Deus fosse manifestada no meu trabalho. Faz mais ou menos 6 meses. Deixa eu compartilhar um pouquinho de um testemunho do que eu tenho vivido. Faz mais ou menos 6 meses. A gente trabalha em dupla. E faz mais ou menos 6 meses que eu mudei de dupla e comecei a trabalhar com um rapaz que é da Holanda. Por que eu fui trabalhar com esse rapaz? Porque eu sou uma pessoa mais serena, mais tranquila, mais calma. E esse rapaz estava passando por um momento de turbulência na vida dele. Ele tem um filho de 18 anos e o filho dele tem câncer no cérebro. Tinha, para a glória de Deus. Para a glória de Deus tinha. Foi curado, garoto. Eu acompanhei todo o processo aqui. Irmãos, eu comecei a trabalhar com esse rapaz e eu comecei a falar de Deus para ele. E eu olhava nos olhos daquele homem simplesmente um abismo de falta de esperança. Eu acredito que quem é pai aqui não consegue nem imaginar a dor de olhar para o seu filho com 18 anos, com câncer no cérebro,
que a chance de morrer não tem nem... Que esperança esse homem tem? E eu fui trabalhar com ele, eu vi um homem sem vida. Era um morto andando. E eu comecei a falar para ele da esperança que tinha reacendido dentro do meu coração. Alguns irmãos conhecem a minha história e sabem que a minha filha, quando nasceu, foi diagnosticada com uma doença que ela tinha uma chance muito baixa de passar os 3 meses. Então vocês imaginam 2 pais com a primeira filha durante 3 meses, todas as noites, do lado de um berço, olhando e orando e pedindo: Senhor, hoje não, Deus, não leva minha filha. Talvez a gente não entenda a dor daquele pai, mas naquele momento eu estava sentindo a dor daquele homem, olhando para o filho dele, e a única coisa que ele conseguia clamar no coração dela era: Senhor, hoje não. Deixa meu filho mais um pouco. E eu comecei a entender, irmãos, que Deus me colocou para falar com aquele cara, para falar sobre ele. E aos poucos ele começou a me questionar. Ele: não, mas a minha avó é evangélica, mas pastor é todo ladrão. Eu falei: então deixa eu te apresentar. Ah, mas evangelho, religião é para manipular a cabeça dos outros. Mas quem te disse isso? Ah, eu ouvi de um homem. Eu falei: rapaz, então deixa eu te mostrar quem te fala a verdade. Deixa eu te apresentar as escrituras. Deixa eu te mostrar o que a palavra de Deus diz. Para de dar ouvido para homem e começa a ouvir o que Deus diz. Para de ouvir o que os outros falam e ouve o que o Senhor diz. E assim Deus começou a me mostrar que o motivo dele me entregar algo e dele quebrar os ídolos no meu coração era para que ele pudesse ser glorificado. Eu achava que eu estava aprendendo a falar inglês para conseguir uma posição melhor no meu trabalho. Mas quando eu entendi que o alvo de eu aprender a falar inglês não era um trabalho melhor, mas era um reino de Deus proclamado através da minha boca em outro idioma, as coisas mudaram. E Deus começou a transformar e a trabalhar. E de repente eu comecei a conversar com ele, com outro colega, e um rapaz falou para mim assim: cara, eu posso conhecer esse Jesus? É claro que pode, irmão. Então eu quero conhecer Jesus. Eu tive o prazer de ver um belga com o coração queimando para conhecer a Cristo. Falei para ele: onde é que você mora? Mora em tal lugar. Entrei na internet, procurei uma igreja que falasse neerlandês. Falei: tem uma igreja lá perto onde você mora que fala neerlandês. A gente ainda não fala, infelizmente. Mas vai lá e vem cá que a gente vai continuar conversando sobre Cristo. Comecei a me entregar como um sacrifício vivo. Mas eu não estou falando isso para vocês, irmãos, para dizer assim: nossa, olha como ele é um cara espiritual. Não. É para que vocês vejam que não é sobre mim, é sobre a glória dele. Não é sobre a minha capacidade de estar aqui pregando para vocês, mas é sobre a glória dele. É sobre o que ele tem feito. É sobre o que ele faz através da minha vida. Não é sobre o que eu vou ganhar com isso, mas é sobre o reino de Deus, resgatando mais almas, mais filhos perdidos. E a gente assim vai vencendo, apresentando a palavra do Senhor. A gente vai derrubando os ídolos, apresentando a palavra do Senhor. E tendo cuidado, irmãos. No dia a dia a gente vai levantando ídolos no nosso coração. Percebam que o que eu falei com vocês sobre o alvo da nossa adoração ser Cristo é quando a gente faz como Paulo fez. Quando a gente diz assim: olha, sem Cristo eu não dou um passo. Sem Cristo eu não faço nada. Sem Cristo eu não saio daqui. É como Moisés quando disse: Senhor, se o teu Espírito não for à frente, eu não vou não. Se o Senhor não for comigo, eu é que não vou. Uma confiança em Deus maravilhosa. Quando a gente percebe que a gente não consegue mais viver sem esse Cristo. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa e a gente pensou assim: cara, e se a gente não fosse cristão? Tenta imaginar aí a tua vida. Eu bati para cá, bati para lá, bati para cá.
E a gente pensa, sem Cristo não dá. Aleluia! Eliel, e se Cristo tivesse levado a tua filha com 3 meses de idade? É para a glória dele? E se Cristo me leva agora? É para a glória dele? Tudo que ele fizer na minha vida, uma coisa eu tenho certeza, é para a glória dele. E tudo que ele fizer na tua vida, meu querido, eu também tenho certeza que se você entender o que eu estou te ensinando, se você entender o que a palavra de Deus está te ensinando, vai ser totalmente para a glória de Deus. E os ídolos que foram levantados, esse ídolo que é o eu, é derrubado. Mas às vezes o ídolo em nós é um ídolo um pouco mais nobre, mano. Não, eu amo a Deus. Deus, eu amo demais. O Senhor da minha vida. Mas sem a minha família eu não continuo. Não, eu amo muito a Deus, mas se eu não estiver trabalhando, eu também não consigo fazer muito por Deus. Não, eu amo muito a Deus, mas se eu tiver que voltar a ser funcionário, deixar de ser patrão, eu não vou conseguir. Opa, pera lá, então quer dizer que se você não for patrão, se não for o salário, se não for a família, você não faz para Deus? Então o propósito de você fazer para Deus é a tua família. O propósito de você fazer para Deus é o teu trabalho, é a tua empresa, é a tua necessidade, é a tua vontade. Quando você se faz essa pergunta, você consegue viver com nada, mas tendo Cristo? E você diz sim, amém. Mas se você diz, não, eu preciso de alguma coisa, essa coisa que você precisa é o ídolo que está no teu coração. Se você pensa, se eu perder os meus filhos, eu nem sei o que eu vou fazer da vida. Você colocou o teu filho como ídolo no teu coração. Mas se eu perder o meu trabalho, eu não sei como é que eu vou sustentar a minha casa, eu não sei. O trabalho é o ídolo no teu coração. Se você pensa que qualquer outra coisa que for tirada de você vai te fazer parar de viver, esse é o ídolo do teu coração. O que você tem negociado? O que você tem chegado para Deus e falado assim, Deus, me dá isso? O que você tem feito? Isso tem sido o ídolo do teu coração. Mas perceba que no dia a dia a gente vai buscando a Deus para satisfazer uma vontade nossa. Deus começa a se tornar um meio daquilo que a gente quer e não o alvo da nossa adoração. E a única coisa que eu posso dizer para pessoas que vivem dessa forma é insensato, louco. Eu não consigo dizer mais nada. Quando você pensa que se você não tiver alguma coisa, você não consegue mais caminhar, esse é o ídolo do teu coração. Mas quando você entende que você pode ser tirado tudo, que você pode perder tudo, que você vai entregar tudo, até a tua família, e ainda assim você vai louvar a Deus, aí sim você está vivendo conforme as Escrituras. O alvo da nossa adoração é Deus. Deus, ele não é um meio para te fazer alcançar o sucesso. Deus, ele é o fim do propósito da nossa existência. O propósito da nossa existência, de quem nós somos, do porquê existimos, é para a glória de Deus. E só para a glória de Deus. Nós precisamos renunciar, irmãos, os ídolos que estão dentro de nós. Nós precisamos renunciar aquilo que nós temos colocado no mesmo lugar que Cristo. Os outros amores que inflamam dentro de nós precisam ser renunciados. Mas a minha família, eu amo eles. Mas você tem que amar mais a Cristo.
Não adianta você achar que está trabalhando para a tua família, que está fazendo as coisas para a tua família, se você não estiver fazendo para Cristo. Se a finalidade do teu sacrifício não for Cristo, você está sacrificando para os ídolos. Aleluia. Glória. Entendam? Por isso o Senhor nos convida a sacrificar para Ele. Porque qualquer coisa que possam te entregar nesse lugar, nessa terra, é passageiro. Carro, dinheiro, fama, poder, tudo isso vai ter um fim. Tudo isso vai acabar naquele tempo. Todas as coisas vão se findar, mas Ele é eterno. Quando você busca Ele, Ele é eterno e soberano. O amor a Ele precisa queimar mais do que qualquer outro amor. O amor a Ele precisa incendiar em nós. Ei, vocês não são chamados a Viva Church. Vocês não foram chamados de Aviva à toa, mas porque em nós há uma chama que queima por Cristo. É uma chama que queima por Ele. Vocês estão nessa igreja, nós caminhamos juntos como um só corpo, porque nós queimamos e incendiamos por Cristo. E nenhuma idolatria, nenhuma imagem vai ficar diante dele, mas ele vai derrubar todas elas. Amém. Glória a Deus. Os 10 mandamentos não foi para o povo no Egito ser escravizado por Deus e controlado por Deus, mas foi para que eles conhecessem verdadeiramente a liberdade. Aleluia. Quando Deus fala assim, ama o teu próximo como eu te amei, não é para te escravizar ou para te controlar, mas é para que você conheça a profundidade do amor de Deus. Aleluia. É para que você conheça a profundidade do sacrifício que Ele fez naquela cruz por nós. É que para que você entenda que nada vai ocupar o primeiro lugar e que Ele não vai ser dividido com família, com trabalho, com casa, com bem-estar. Não, o primeiro lugar na tua e na minha vida vai ser única e exclusivamente dele, porque é dele, por ele e para ele todas as coisas, amém? Quero te convidar a se colocar de pé. A gente já vai estar encerrando a nossa palavra. E eu quero que você pense em algo muito importante. Quando você busca idolatrar a si mesmo, quando você busca se satisfazer, esse é o teu ídolo. E a gente acaba se tornando aquilo que a gente quer. E a pior punição que Deus pode nos dar é nos entregar aos nossos prazeres, ao nosso coração corrompido. Mas a palavra de Deus nos ensina sobre o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Ele vai declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente nele nós vamos encontrar a vida. Aí nós entendemos que a finalidade é Ele, porque Ele e o Pai são um, e ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Cristo, Ele está colocando uma coisa para nós nessa noite, que não é só simplesmente a finalidade, mas mesmo o meio é Ele, mesmo o começo é Ele. É dele o querer e o fazer, é dele, é Ele quem incendeia através de nós. É a luz dele que brilha através de nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há ídolo que resista. Não há nada, não há amor que seja maior do que o amor por Cristo. Não há amor que queime mais intensamente do que o amor por Cristo, quando nós olhamos só para Ele. O Salmos 23, ele nos ensina algo: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, pois quando eu tenho a Ele, eu tenho tudo.
Paulo nos ensina: eu já estive na pobreza, eu já estive na abundância, eu já estive na saúde, eu já estive na doença, eu já vivi com frio e com fome, também já vivi confortável e abastado, mas quer queira bem, quer queira mal, eu sempre estive com Ele, e em todas as coisas eu sou fortalecido nele, e tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele é a finalidade da nossa adoração. Não é os ídolos que estavam no nosso coração, estavam no teu coração. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração. Eu quero te